Não sei por quê. Tem, estão assistindo, estão conseguindo ver, Cris. Então tá bom. Então vamos lá. Eu só não vou ver você daqui, mas tudo Então bem. não vai dar para matar a saudade. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Eu tô nítida aí, tá bom? Sim, tá bem tranquilo. Então tá bom. Então, Vanessa, obrigada por convidar, né, para esse bate-papo, eu acho de grande importância. Eu sou Cristina Concone, né, designer de moda para quem não me conhece, e eu e a Vanessa estamos tentando há algum tempo marcar, né, Vanessa? Isso mesmo. Para a gente fazer essa live para explicar, eu acho, para falar um pouco da experiência, né, das experiências que eu tive com casas de repouso, com a minha mãe. Então, eu acho que é muito importante também falar para as pessoas entenderem que às vezes as pessoas te criticam, né? Há muita crítica, porque é muita coisa que você não conhece. Então, quando a gente não conhece algo, a gente critica, né? Mas eu quero falar aqui da minha experiência, como foi para mim colocar minha mãe em uma casa de repouso quando necessitou. É porque ainda existe um preconceito em cima desse trabalho, né? Se ainda aquela instituição asilar, será que eu estou abandonando? Sim. Será que eu estou fazendo melhor? Será que vão cuidar como eu cuidaria dentro da minha casa? Mas chega um momento que a família precisa de uma atenção, o idoso precisa de uma atenção. Sim. Quando ele vai para lá, normalmente ele está mais adoecido. Então, assim, um dos nossos maiores desafios é trazer o desejo do idoso para morar numa instituição. Famílias menores, menos filhos, filhos que moram fora. Então, como fazer com que o idoso queira morar num lugar desse, né? Com certeza. Ter as atividades, entender o nosso dia a dia, né? Nós não somos um hospital, a gente não está lá para cuidar só de doença, é uma extensão da casa. Como eu vou fazer disso ser bom e agradável para o idoso? Em casa, ele vai ficar num sofá, vai ver uma TV. O que ele pode fazer de diferente lá? Muitas famílias começam com o daycare, passa o dia, faz atividade para conhecer o serviço. Verdade, eu fiz também. Como que foi para você, Cris, entender que você precisava dessa ajuda e os caminhos que vocês passaram nessas duas instituições? Foi muito difícil, viu, Vanessa? Muito mesmo, porque eu era uma pessoa que não acreditava, eu achava que eu estaria abandonando ela, porque nós éramos muito íntimas, sempre fomos, ela me ajudou a cuidar do meu filho para eu trabalhar, então eram duas mães para ele, então eu tinha muito apego a ela, então quando falava disso, quando meu irmão comentava, eu ficava brava com ele, a gente chegou a brigar, eu não queria que falasse, eu não vou abandonar ela, eu não vou largar. Mas chega um momento, depois de você tentar de tudo, eu tentei de tudo, porque minha mãe, com 69 anos, ela ficou 10 anos com demência e esquizofrenia muito cedo. Com 69, ela morreu com 74, então foi muito difícil tudo, até você entender essa demência, essa esquizofrenia, até você entender como isso tudo funciona, acertar o psiquiatra, assim, é uma luta constante, e é um mundo novo que você vai entrar, desconhecido, né, eu desconhecia totalmente, então tinha muito medo, mas eu estava muito do lado dela, eu achava que ela no apartamento, com uma cuidadora, seria o melhor do mundo para ela, né, e isso a gente se engana muito, porque eu fui entender depois de anos que minha mãe ficou, acho que 4 anos e meio com uma cuidadora, depois 6 meses com outra, que eu cheguei ela gritando com a minha mãe, eu mandei ela embora. Eu entendi que quando você está com um idoso num apartamento fechado, só o cuidador e o idoso, é muito complicado, porque você tem pessoas maravilhosas, cuidadoras, mas você também tem pessoas que não são maravilhosas. E você não está vendo o que está acontecendo, né? Então eu comecei a perceber que minha mãe estava muito limitada, sem social nenhum, ela começou a ficar com uma vida social, nada, ela vinha para minha casa, ela não conseguia mais conviver, porque era só ela e essa cuidadora. E tem um porém agora que essa cuidadora falava para ela, e foi aí que eu gravei, porque sem querer eu peguei. Um dia eu telefonei e ela brigando com a minha mãe, brigou, eu falei, puxa, mas ela não pode brigar, ela fica muito, ela vai surtar, que minha mãe tinha os surtos dela, ela já estava medicada, mas ela surtava.
Ela falou, porque eu briguei com ela, não sei o que. Ela não desligou o telefone. Foi a minha sorte, que eu acho que Deus também dá uns sinais, sabe? E não desligou, e eu ouvi ela falando, olha, você vai para um asilo, você vai acordar 6 horas, 5 horas da manhã para tomar banho frio, e você vai ver só que tua filha vai te jogar lá. Só isso ela ouviu. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, fui lá direto, gravei, peguei o telefone do meu marido, fui gravando, cheguei lá, coloquei na mesa, falei, ouvi isso. Ouvi isso. Você é louco? Como você fala assim com a minha mãe? Se amanhã ela precisar, ela vai ter muito medo. Não, mas é para ela me obedecer. Eu falei, não, para mim não dá mais. Aí voltei para casa, falei, não dá mais, eu não sei o que eu vou fazer. Só que nesse inteirinho, era um fim de semana do meu irmão, ele acabou não aparecendo, que essa mulher ficava só uma semana, noite de dia, né? A minha mãe caiu sozinha, porque ele acabou não indo, foi muito tarde. Ela quebrou os dentes e abriu 7 pontos sozinha no apartamento. Uhum. Aí eu entendi, né? Não dá mais. Sabe quando você fala não dá mais? Mas mesmo assim eu não acreditava que era para colocar. Então eu trouxe ela para minha casa para cuidar dos dentes. E ela foi ficando, ela ficou 2 anos e meio. Bom, Vanessa, chegou um momento que estávamos toda a família muito estressada. Eu estava com meu marido na época, assim, sem trabalho, eu trabalhando muito como designer de moda para feiras e eventos, que eu sou designer. Trabalhava muito para ajudar ela também financeiramente, e nisso chegou uma hora, eu estava com 49 quilos, minha família estava toda fora do eixo, minha casa estava fora do eixo, né? A Rose, que cuidava dela também, estava todo mundo fora do eixo. Chegou uma hora, meu marido e meu filho sentaram e falou, acho que agora é hora. Aquilo me deu né, eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Aí, eu falo assim que eu pedi para Deus que me desse uma luz, porque eu estava entre a cruz e a espada, porque eu tinha que fazer e não sabia como. No fim, realmente apareceu, sem mais nem menos, uma mulher chegou lá na minha casa da praia, que alugava a minha casa, que eu nem conhecia ela. Ela passou lá e falou, vim te dar um oi. É porque eu tô indo para casa de repouso tal, em Santo André. Falei, puxa, opa, será que é um aviso? Que eu pedi, Deus, me dá um sinal que eu vou seguir, né? E foi aí que eu resolvi conhecer. E quando eu entrei, a casa tinha na entrada estava escrito algo assim, mais ou menos. Colocar em uma casa de repouso é amor. Então falava sobre o amor dos cuidados, o amor. Então aquilo me deu um olhar assim, eu entendi. Ela estava em casa surtando, ela não estava numa qualidade de vida, porque não comia adequado, porque a Rose era uma faxineira que virou uma cuidadora, sabe assim? Então tudo era muito confuso. E eu fui falar para ela, só que eu acho, assim, no meu ver, ela era lúcida, porque ela tinha demência, tinha esquizofrenia, só que quando você é medicada, você deve ter paciente assim. Ela é lúcida, ela vai, anda, sai comigo, toma café, ela entende tudo, né? Sim. Então eu cheguei para ela e falei, mãe, olha, acho que não dá mais, aqui você está precisando de melhores cuidados, né? Eu acho, e ela começou a surtar muito, mais vezes, e o médico falou, olha, eu acho que a casa é muita confusão, é um entra e sai, meu filho trazia molecada para balada com 17 anos e ela ficava agitada. Então ele falou, não está sendo bom para ela. Bom, eu resolvi que eu iria para essa casa, levei ela antes para conhecer, fui junto, meu marido até entrou de braço dado, e não foi fácil, né? Porque você não conhece o mundo e você está fazendo algo novo. A casa era muito bacana, foi bem indicada e realmente era um lugar lindo, acolhedor. E ela entrou muito, só que ela falou, eu acho que aqui é um asilo. Aí a dona falou, não, dona Elza, aqui é uma casa de repouso, onde você vai ser bem cuidada e sua filha vai poder vir quando quiser. Bom, no dia seguinte nós fomos para lá. Vanessa, eu chorei tanto, eu e ela naquela entrada, mas tanto, eu, ela e a Rose, que eu achei que a dona falou, ela vai vir buscar a mãe dela amanhã. E eu fui com tudo para buscar minha mãe. Fui no outro dia para buscar minha mãe, eu tive febre, eu fiquei muito mal. Quando eu chego, a dona falou assim, olha, eu vou tirar foto dela agora e vou tirar uma foto amanhã, você vai ver a diferença. E Vanessa, eu não sei te explicar, a diferença foi brutal. Quando eu vi a foto dela, ela estava até assim enrugada. No outro dia, quando eu cheguei, ela estava toda de treino em cor-de-rosa, ela estava de escova, ela estava cheirosa. E eu falei, nossa, como você está linda! Ela falou para mim, filha, adivinha o que tem aqui? Falei, o quê? Dia da beleza, posso fazer? Ó, desse dia, Vanessa, nem banho ela queria tomar. Desse dia eu entendi que eu ia para esse mundo com ela, ia junto de mão dada. E foi a melhor coisa que eu fiz para mim e para ela.
É porque tudo que você passou é o que 99% das famílias passam. Aquela briga interna entre colocar e não colocar, vai ser bem cuidado, eu estou abandonando, eu não estou. Porque eles não conhecem o nosso trabalho. Nosso trabalho ele ainda é mal visto. A gente aparece numa TV quando uma ILPI está dando problema. Né? As instituições de longa permanência para idosos. Aquele termo asilar, a gente não tem mais. Hoje, as casas, 80% delas, casas boas, têm atividade todos os dias, tem nutricionista, tem médico, tem fisioterapia, eles vão ter um convívio social, eles vão fazer amizades, eles vão ter uma rotina, idoso precisa de rotina, principalmente quando a gente fala dos demenciados com Alzheimer, mesmo quem está mais adoecido, quando você tem uma unidade de paliativos, final de CA, você consegue dar qualidade de vida. Mas a gente precisa de mais momentos como esse, eu, você, outras instituições, outras famílias, e mostrar para esse mundo aí fora o que é o nosso trabalho de verdade. Aquelas cuidadoras, aquelas auxiliares, enfermeiras que se dedicam ao idoso. É o que você falou, lá dentro tem muito amor. Eu sempre falo, a gente se torna uma grande família. Sim, uma grande as funcionárias, os familiares, os idosos, trazer as famílias para dentro da unidade, fazer as festas, fazer as comemorações, até nos momentos difíceis, adoeceu, teve uma infecção, a doença pulou de estágio, trazer a família para participar. Porque às vezes a gente tenta negligenciar o que está nos nossos olhos, né? É meu pai, é minha mãe, eu não queria que ele tivesse assim. Mas o que eu posso fazer de melhor para ele? Então, as instituições hoje estão vindo com muita força, muito treinamento, muito congresso, muito curso, muito aperfeiçoamento para atuar da melhor forma, porque é um mercado. A gente vai envelhecer, a gente vai ficar idoso, só não fica e vai embora antes. Esse é o destino de todo mundo, né? Então, o que fazer para a gente poder ter uma vida melhor e qualidade de vida? Sim, é qualidade de vida. E outra coisa, Vanessa, que eu vou te falar, o que acontece muito que eu assisti, porque aí ela ficou bastante, acho que ela ficou uns 9 anos em casa de repouso, porque ela ficou nessa aí que eu gostava muito, ela adorava, ela realmente gostou muito. Minha mãe se adaptou, tipo, muito rápido. Que legal. Só que você sabe, a demência e a esquizofrenia, eles precisam de ter muito alinhado, hora do café, hora do almoço, dormir, hora do café, hora do almoço e dormir. Ela não tinha isso aqui. Quando ela foi para lá, ela começou a ter, e ela falou para mim, ai filha, que é tão bom, elas são tão boazinhas. E aí eu falava, mãe, você sabe que se você não quiser ficar, você não é obrigada. Ela falou um dia para mim, filha, eu adoro, se eu soubesse que era assim, tinha vindo antes. Aí eu falei, ai meu Deus, mas eu ainda demorei, juro para você que eu fiquei assim 1 ano, assim ainda com o coração muito partido, sempre o meu interno era, porque eu venho de famílias que cuidaram, né, mães tias que cuidaram, eu nunca se ouvia falar de por alguém, nem tinha, né, então sempre no meu interno eu me machucava muito, mas aí eu entendi também que o colocar em uma casa de repouso tem algo muito importante que você vai falar para mim que isso é verdade. Depende muito de como os filhos fazem essa adaptação. É verdade. Eu fiz adaptação com a minha mãe e elas riam, porque eu entrei junto com ela no outro dia, ela almoçou, eu esperei ela almoçar, teve ginástica, eu fiz com ela, eu tenho até um vídeo fazendo eu e ela ginástica, depois eu fui embora à tarde, voltei no outro dia, esperei ela tomar o chá depois do almoço, fiquei junto, fiquei até uma 6. Elas falavam, Cris, você quer dormir aqui? Eu falei, eu posso, se puder eu fico. Mas assim, a adaptação da minha mãe foi assim, eu ajudei a arrumar o guarda-roupa, a gente dobrou as roupas juntas, sabe? Tudo era muito junto. Então, ela viu, ela falou para mim, nossa filha, imagina, você vem bastante. Tanto que tinha vez que na outra casa, que depois ela mudou de casa, ela falou, ai, não precisa vir todo dia. Vem só 2, tá bom. Entendeu? Porque até ela achava que eu ia demais. Mas eu acho, Vanessa, que essa adaptação que o filho faz junto é muito importante. Muitas vezes eu como filha tive uma sensação, e acho que meu irmão tem mais,
a gente às vezes não quer ir porque você tem que encarar que você colocou, você tem que encarar outros idosos, encarar idosos com algum problema, com alguma patologia, e às vezes você não quer ver. Só que você tem que estar presente, porque senão ela vai se sentir muito abandonada. Então eu ia, eu pegava ela, tomava café, a gente saía a pé para tomar café no outro quarteirão. Então assim, o que eu vou te falar, o antes e o depois. O antes era eu chegando muito cansada de tanto trabalhar, com um marido que não estava trabalhando na época, depois ele arrumou emprego, meu filho adolescente, uma mãe com problema, a mulher que cuidava dela também estressada. Quando eu chegava, eu não tinha essa qualidade de, ai, vem cá, me abraça, eu vou ficar agora com você. Não tinha, porque eu estava exausta, eu estava assim, muito cansada. Teve um dia que eu desci do avião no Rio, de um trabalho, desceu todo mundo e a moça chegou para mim e falou, senhora, a senhora tem que descer. Eu comecei a chorar, eu não quero ir para casa. Eu não queria ir para casa, era muita confusão, Vanessa. Aí, quando chegou lá, o que eu tive com ela? O nosso momento o tempo todo. Era só de abraço, só de beijo, a gente saía abraçada, de braço dado, a gente se abraçava, se beijava, ficava juntinha lá na cadeira junto, fazendo ginástica. Então, eu tive esses anos de casa de repouso, uma qualidade de amor com a minha mãe, um amor incondicional que eu descobri. Sabe, porque foi um momento meu e dela, mas para isso o filho tem que estar presente, ó filho. É o que eu falo, o idoso ele chega adoecido, mas essa família também está vindo adoecida. Ela está vindo cansada, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser ouvida, ela também tem que ser assistida, participar desses momentos com o idoso, entender a nova rotina, estar presente, não deixar e não voltar, fazer parte. Ter notícias dia a dia, de todo momento, fez uma atividade, se alimentou bem, ganhou peso, passou por nutricionista, aconteceu isso, na fisioterapia, tal avaliação, passar o dia a dia para a família. Eu falo que a gente cuida dos dois extremos. O idoso precisa ter uma qualidade de vida e a família que a gente precisa dar descanso e segurança. Porque sem segurança e sem confiança, a família não vai destruída, né, Vanessa? A família está emocionalmente destruída. Eu estava destruída, eu e meu marido, a gente achou nem que ia ficar mais junto, foi uma fase muito difícil. Só que assim, eu entendo que para mim o importante foi estar muito presente. Depois ainda teve outro processo de mudar de casa. Porque uma coisa também você vai entender o que eu vou falar. A minha mãe, ela era simples. Só que eu gosto das coisas belas, né? Eu trabalho com bela, eu sou designer de moda, eu desenhava para feiras e eventos, né? Para lindos modelos. Só que meu olhar era para esse, o dela não. O dela era mais simples. E essa casa era uma casa que não era muito o mundo dela, era um mundo um pouco mais sofisticado. E ela falava, as mulheres aqui sempre estão muito bem arrumadas. Então ela tentou acompanhar tal. Quando ela mudou, porque aí teve um problema aí familiar, eu não tinha condições de pagar sozinha a casa, aí eu tive que tirá-la e fui para uma casa maravilhosa também, que ele foi um anjo na minha vida, né, o Alan, mas que era simples. Eu saí de uma casa muito mais sofisticada e fui para o simples. Para minha mãe, eu vi que foi ótimo. Ela chegou, já foi com a Alan, e eu arrumei de novo o guarda-roupa dela. Fiquei o dia inteiro com ela, até 6 da tarde. E o Alan falava, pode ir embora, Cris. Eu falava, mas eu quero ficar mais um pouquinho. Então a gente ficava juntas. Eu fazia isso, 3 dias seguidos para a adaptação dela. Só que ela já foi ficando e ficando bem. Um dia eu cheguei na casa e falei, mãe, você tá gostando? Porque se você não tiver, porque você sabe, a outra casa, ela falou, filha, você sabe que eu gosto mais dessa? Falei, por quê, mãe? E aqui a gente pode ficar assistindo filme até mais tarde, toma chá de noite antes de dormir, e eles me deixam à vontade, eu vou lá e eu mesma pego, você sabe que até eu vou lá e pego outro lençol? Falei, mesmo, mãe? Ela falou, eu gosto mais, e realmente ela gostou muito da outra casa. Então eu acho que também não é o nosso olhar, né, Vanessa? Você deve ter visto isso, é o olhar deles, né? É o olhar deles, é entender o que tá bom para eles, quando eles também ainda têm essa condição, né? Que alguns chegam para nós, porque tem família que procura a instituição quando já está esgotada, desgotada, ou quando o idoso já está extremamente adoecido. Então, às vezes, o idoso não tem mais essa condição de entender o que ele quer ou se ele pode escolher. Por isso que eu falo, ter essas conversas, mostrar o que é o nosso mundo, a gente vai trazer um desejo para o idoso. Dele poder escolher, dele poder participar. Essa casa tem essas atividades que eu gostei. Essa casa lembra um pouco mais a minha rotina que eu tinha com os meus filhos.
Porque são N situações, N casas, todas com qualidade. As casas hoje, graças a Deus, muito bem instruídas, a vigilância sempre está muito presente. É verdade isso. Mas, infelizmente, a gente só chega na mídia por uma má notícia. Só uma notícia, né? é verdade. Deveria ser falado mais sobre isso, né, Muito Vanessa? mais. O lado Muito bom, mais. né? O lado bom, a minha mãe ficou mais sociável. E outra, eu acho que os filhos que colocarem, eu queria muito dar essa dica, as pessoas que podem sair como minha mãe, ela saía a pé comigo. Então, você tem que fazer isso com elas. Elas podem sair para ir na sua casa, ela pode sair para ir tomar um café com você. Ela pode ir numa padaria. Minha mãe adorava café com leite, então a gente ia toda semana, pelo menos 3 vezes por semana, a gente sentava numa padaria e tomava café com leite. E vou te falar, eu trabalhava muito, não veio falar que, mas eu trabalho. Eu trabalhei muito, mas mesmo assim eu tinha um horário para ela. Eu saía do meu cliente, já passava lá, pegava ela, tomava café, eu já me programava para que ela ficasse. E ela adorava, ela falava, meu dia mais feliz é quando eu tomo café com você. Então, foi muito bom. Quando ela trocou essa casa, eu falei, mãe, nós vamos trocar. Você gostaria de voltar para minha casa? Ela falou, não. Eu falei, nossa, mãe, por quê? Ela falou, filha, vocês saem muito. Entendeu? Então. Porque a vida deles é o mundo deles, né? E este cuidado a família tem que ter. Continuar saindo, passeando, almoçando, tomando café. Eu falo assim, o idoso agora, nós vamos cuidar. Você vai fazer a visita de qualidade. Ele vai estar limpo, cheiroso, medicado. Isso. E aí vai passar o final de semana com vocês, nos avisem, porque ele vai com a malinha, com o kit dele, com as medicações. Você vai ter a parte boa. É verdade. No cuidado, tem as pessoas qualificadas para fazer. Não que Vanessa, isso as famílias não saibam, mas se torna cansativo. Isso que você falou da malinha, eu vou contar uma coisa. Quando ela foi nessa primeira casa, era essa época de Natal, era tipo um mês antes do Natal. Eu estava sofrendo com tudo, você imagina, eu já vinha disso tudo, a minha família um caos, eu tendo que trabalhar muito e ter que colocá-la. Bom, quando ela entrou na casa, ia faltar um mês para o Natal. Aí eu falei para a dona assim, perto do Natal, eu vou levar minha mãe e ela vai dormir lá em casa, eu vou arrumar uma malinha. Ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho, ela vai querer dormir na minha casa, imagina que não. Ela falou, olha, eu acho que às vezes não. Ela falou, eu acho que você deveria perguntar para ela. Eu falei, não vou nem perguntar, imagina, ela quer. Tá bom, e aí ela falou, tá bom, ela fez com uma cara, tipo, você pode se surpreender. Aí eu arrumei a malinha dela, ela veio, não falou nada, chegou aqui, a gente saiu para jantar na casa de uns parentes do meu marido, ela ficou bem, mas ela ficava assim, Carlos, que horas são? Diego, que horas são? Cristina, que horas são? Aí eu falei, mãe, que tanto você pergunta a hora? Agora é 00:30. Ela falou, filha, você tá angustiada, né, mãe? Eu tô, sabe por quê? Eu tô gostando muito, mas eu queria voltar lá para casa. Falei, ai, meu Deus, será que ela tá pensando que ela vai para casa dela em São Bernardo, onde ela morava? Ela falou, não, eu quero ir lá para casa. Olha, eu já tô chamando da casa de repouso de minha casa. Eu quero voltar para dormir lá. Eu falei, tem certeza? Tem, eu não quero dormir na sua casa. Menina, aquilo para mim, meu marido falou, ali eu já estava aliviada. Eu falei, meu Deus, graças a Deus, porque eu me sentia muito mal. Aí eu liguei lá para elas falaram, eu avisei que ela ia querer voltar. Tivemos que levar ela 1:30 da manhã na porta, ela, tchau, filha, tchau, e entrou. Ali eu falei, pô, ela tá bem, né? A gente tem muitos casos assim, as famílias levam o final de semana e às vezes não fica do sábado para o domingo. O idoso pede para voltar. Não, mas eu quero voltar para minha casa. É isso mesmo. A minha amiga pode estar me esperando, eu quero tomar café com a minha amiga. É isso mesmo. A minha mãe foi igual, eu quero voltar para lá, Carlos. Ele falou, tem certeza? Você ia dormir lá? Eu não quero dormir na sua casa, porque minha mãe também, você sabe, como foi a demente esquizofrenia, a demência, ela toma remédio para abaixar o emocional e o racional fica alterado. Então ela não tem filtro, tipo, ai, não vou falar isso para minha filha que ela vai ficar chateada. Não, ela fala, quero dormir lá não. Sabe? Então ela falava direto. E aí foi algo também que foi melhorando para mim, tá vendo, Cris? Ela foi dormir, se fosse tão ruim, ela não ia dormir. Então ela tá gostando, sabe? Então realmente para ela, quando ela mudou para outra casa, ela falou, precisa mudar, muda, filha. Porque ela falou, se eu soubesse que era assim. Agora, o que atrapalha um pouco, Vanessa, eu acho, já que nós estamos fazendo essa live, eu vou falar isso para os familiares. Eu vou dar uma dica, por favor, para os familiares. Se você não conhece a casa que está a sua parente, né? No caso, minha mãe, a tia, outra tia, o primo, não sabe. Nunca foi, nunca viu. Não dá para dar piteco. Você tem que ir lá ver, conhecer. Então, depois que você viu, você pode falar, Cristina, eu tiraria ela de lá, por causa disso, disso, disso.
Só que as pessoas não vão ver, não visitam, você deve saber disso. Não, e depois querem falar para você, você não precisa ninguém falar para mim nada, porque você já está machucado. Os filhos que realmente gostam, que são amorosos, eu acho difícil um filho não sentir isso, vai sentir muita dor. Então, eu falava, não precisa você me falar isso, eu já estou me punindo naturalmente. Mas aí vem a pessoa e fala, tipo, você pôs ela lá, nunca que eu colocaria, não sei o quê. Assim, você não sabe o caso, você não sabe como ela estava aqui, você não sabe tudo que eu fiz, sabe? Então ela foi para a casa dela, ficou na casa dela, ficou como cuidadora, veio morar aqui, eu fiz tudo o que eu poderia. Mas as pessoas não têm essa ideia, então fica falando, às vezes, te machucando. Você quer ver uma coisa que machucava? Quando eu acabei até parando de falar, não falava mais para ninguém. Se eu chegasse para você e falasse, minha mãe? Não, minha mãe está numa casa... você teve coragem? Menina, aquilo entrava no meu coração igual uma espada. Então, hoje eu tomo tanto cuidado quando eu falo com as pessoas, porque eu falo, puxa, as pessoas deviam pensar, sabe? Porque machuca quem está fazendo isso pelo bem da pessoa, né? Eu queria conhecer mais, né? Por isso que eu falo, a família tem que participar, a família tem que estar junto, que é o que você falou. Se viu algo que não achou legal, vai chamar sua atenção, vai conversar com você, vai pedir para você ficar atenta. Mas se não conhece, não sabe o histórico de antes, não sabe a mudança que teve de qualidade depois, para que questionar? Mas é o preconceito que a gente entra. É o preconceito, ficar te machucando. Então, eu acho que a família atrapalha muito nesse momento, sabe? Então, depois que ela mudou para casa, aqui no Ipiranga, lá também tinha festa, mas era mais longe para minhas tias. Aí, as duas irmãs dela, o que eu fazia? Eu pegava as irmãs dela e levava para as festas que tinha. Elas adoravam, elas ficavam tudo lá comendo salgadinho. E minha tia, nossa, essa casa é muito boa, que gente bacana. Aí, elas tiraram aquela ideia que elas tinham, porque elas começaram a conviver comigo, sabe? Eu falava, vamos lá, minha mãe, vocês são tão unidas, né? E a gente começou a participar das festas de aniversário. Elas falavam, e quando que a gente vai lá na casa? Todo mundo gostava. Então, eu comecei a entender que não adiantava eu contar para o outro como era, se ele não ia, e também não adiantava eu querer mudar a mente dele. Então, o que eu aprendi? Eu ficava quieta comigo, então quando alguém fala hoje, eu falo, olha, melhor você pensar melhor sobre o que você está falando, porque as pessoas já colocam com dificuldade, e depois vai ver esse mundo, e minhas tias hoje falam, nossa, você cuidou tão bem da sua mãe, você estava sempre com ela, não abandonava ela, tanto que ela falava, filha, não precisa vir tanto, né? Porque eu ia bastante. Então, eu acho que falta são os filhos, estar muito presente. Se você vai colocar, então coloque algo na sua cabeça. O primeiro mês, principalmente, você tem que estar presente, segurando na mão, estar junto, entendendo a casa, entendendo como é o processo da casa, entendeu? Senão você vai ficar batendo de frente com a casa, porque você não sabe regra nenhuma, e você vai ficar brigando, não é isso? É isso mesmo. E participar. A maioria das casas tem evento, tem festa, tem momento cultural. Trazer a família para ficar do lado do idoso é entender o nosso mundo, entender o nosso trabalho. O quanto faz diferença. E sem contar que, vamos falar, 90% dos idosos hoje vão por alguma doença neurológica. Verdade. Uma demência, um Alzheimer. Quanto mais estagnado, mais parado, mais dentro de casa, na frente de uma TV, mais essa doença vai piorar. Então, não vamos ter a cura, mas a gente consegue dar uma estabilizada. Sim, minha mãe não tomava mais banho, meu marido até falava assim, vou colocar o sabonete, que ela tem que molhar o sabonete, se não molhar, porque ela não usou, ela não molhava e falava, eu usei, então não. Lá ela fazia mão, pé. Isso eu mesmo. Levava ela para pintar cabelo comigo, a gente fazia dia da beleza todo mês, eu e ela, tanto que quando ela faleceu, 20 dias antes de falecer, que ela foi para UTI, eu tinha ido no cabeleireiro, nós duas, a gente fazia mão, pé, cabelo juntas, e eu tirei assim, abraçada com ela, nós duas escovadas, ele tirou uma foto que ele nunca tinha tirado, foi a última foto nossa, olha que coisa. Então, ela chegava toda arrumadinha e tinha mulher que falava, nossa, que filha boa, levou você para fazer cabelo. Então, eu via que elas tinham um olhar tipo, eu também queria, sabe? Eu sei que as filhas são ocupadas, mas eu vou falar uma coisa para você, Vanessa. Se você pode rodar o mundo, viajar para outro lugar, ir para fora, não sei o que, você pode pegar sua mãe um sábado e levar num salão de cabeleireiro junto e fazer com ela, né? Pode. E muitas instituições já têm isso dentro da própria instituição. Essa tem, aqui minha mãe dava aqui no dia da beleza. Então, eu acho que a
filhas e os filhos, principalmente os homens, eu sei que é mais difícil, mas sabe, leva para sua casa para tomar um cafezinho, ou leva ela, o que sua mãe gosta? Ai, minha mãe adora, que nem eu adoro moda. Ai, mãe, vamos num shopping, vamos num lugar tomar um café num lugar de moda que você gosta. Então, eu acho que é fazer as coisas com a mãe com qualidade, porque aí ele não tá mais como eu, não estava mais me desgastando com outras coisas. Sim. Vanessa, eu tinha que ir atrás de remédios para pegar de graça para eu poder pagar a casa, ajudar na casa. Então eu tinha que ir lá trabalhando, eu tinha que parar, pegar os remédios dela. É muita coisa. Quando eu vi, eu estava tão sobrecarregada que meu marido fala hoje, eu não sei nem como você conseguiu. Mas a gente... É verdade. Né? E hoje a gente pensa muito nisso sobre a família. Nas instituições, a gente consegue buscar essas medicações de alto custo, consegue buscar as fraldas via SUS, Sim. Traz essa facilidade para a família. Eu falo para eles, agora é o nosso momento de atuar, e eu preciso que você tenha um momento de qualidade com o seu ente querido. Isso agora mesmo. Você vai cuidar do seu familiar com amor, com carinho, deixa que a parte técnica, a parte do profissionalismo a gente vai fazer, a gente vai te ajudar da melhor forma. Verdade. Porque é cansativo. A gente, na verdade, não se preparou para cuidar tanto tempo dos nossos idosos. É isso mesmo. Antigamente, a estimativa de vida era 70 anos, 75, a gente estava tendo 90. A diferença é muito grande. E quando o idoso está com 90, muitas vezes o filho está com 60. Também está entrando na tal terceira idade. Verdade. Né? A gente tá nessa dificuldade também agora com a minha sogra, né? Que ela foi nessa primeira casa que minha mãe e meu marido teve que colocar, só que tá muito difícil, porque ela não tá se adaptando. Uhum. Só que eles, como são, eu acho que o filho homem, né? Eu assistia, tem suas exceções, meu marido até muito dedicado, mas eles trabalham na semana. Então, se eles trabalham, eles não conseguem ir. Eu acho que, eu sei que tem gente que trabalha com horário fechado, né? Mas meu marido mesmo estava 2 dias de folga agora, eu fui com ele, fiz ele lá, fez ginástica com ela, pegou na mãozinha dela, ficou fazendo ginástica. Ela depois me ligou, depois que a gente veio embora, falou, Cris, eu tô tão melhor, eu estava angustiada, mas agora eu tô ótima. Por quê? Foi uma visita, pegar na mão, fazer um exercício junto, né? Faz falta as visitas, estar perto, entender a rotina deles. É isso mesmo. Não é só colocar na instituição, como se fala, pagar a mensalidade, tá tudo bem. Não, o vínculo familiar, ele tem que estar presente, ele tem que, às vezes, até aumentar. Porque antes em casa, ficava os dois lados tão cansados, o idoso sem entender o que estava acontecendo com ele no dia a dia, que os dois lados estavam estressados. Lógico. Então, eu falo, a qualidade de vida tem que vir para os dois lados, para a família e para o idoso. E outra coisa, ela ficava aqui na minha casa, aí você fala assim, ó, que nem tem gente que fala, não, mas ela tá debaixo do meu teto, tá bem cuidada. Mas na verdade não tava, porque ela ficava muito no quarto fechada, porque ela se sentia mal quando a gente estava à noite e assistia TV. Eu e meu marido, ela queria ficar só lá no quarto dela, porque ela falava, filha, eu não me sinto bem, eu sempre acho que eu tô atrapalhando. E então ela ficava mais no quarto, não queria descer para andar, meu marido falava, vai andar lá embaixo, Elza, ela não ia. Quando chegou lá, até exercício, eles mandavam vídeo dela fazendo exercício sem reclamar. Eu falava, meu Deus, que mudança. E tem uma coisa que eu tenho que contar do banho. Eu sofri muito com o banho, por quê? Ela adorava dormir até tarde. Então, banho era aqui, quer tomar, toma, não quer, não toma. A gente não era muito... eu já falava, deixa. Aí a Rose ia lá, fazia ela tomar banho antes de eu chegar. Quando eu fui nessa casa primeiro, ela falou, ela vai tomar banho de manhã, no primeiro horário. Eu falei, qual é seu primeiro horário? A gente começa já dando banho, eu tenho a turma que vai dar 7. Aí eu, meu Deus, eu não vou conseguir, ela não vai gostar, porque é muito cedo, ela Cris, mas elas têm que ter regras. Depois que a gente colocar as regras, elas vão gostar, elas se adaptam, eu não. E eu vim com aquilo, ela não vai gostar, ela vai ter que acordar muito cedo. Aí, quando eu cheguei no outro dia, eu falei, nossa, mas está tão bonitinho arrumado, eu já tomei banho cedo. Mãe, foi ruim? Na verdade, acorda muito cedo, mas aí o que elas fizeram? Como eu gosto de dormir mais, eu tomo banho, eu tomo café, elas me deixam deitar mais um pouquinho. Que bom, mãe. Elas me deixam, eu deito um pouco, dou mais uma sonequinha. Quando ela mudou para outra casa, eu falei, ela vai querer tomar banho à noite. E aí o Alan falou, você quer tomar banho de manhã ou você quer tomar banho à noite? Ela falou, eu quero de manhã, no primeiro horário. Meu marido, tá vendo? Você sofreu à toa. A rotina que eles criam faz toda a diferença para eles. E assim, muitas vezes, eles chegam até com o problema, não dorme à noite, troca a noite pelo dia.
por ter rotina, por fazer atividade, ele cansa. O idoso se cansa da nova rotina, ele vai dormir cedo. Os que gostam de ver TV até mais tarde, pode assistir a TV até mais tarde, não tem problema. Tem vários ambientes do residencial que tem TV. TV no quarto, alguns têm um frigobar no quarto, a família deixa conforme for melhor para a família. Então, eu falo assim, a família tem que participar, tem que estar junto. Porque você tem que entender, e você tem que entender todo o processo, que nem agora minha sogra estava nessa casa que minha mãe esteve, e ela reclamou que ela não podia, por isso que a gente tem que ouvir os dois lados, né? Ela, como está fazendo um jogo, ela é lúcida e tal, e ela está fazendo um jogo de comprou contra, né? Aí ela falou que ela queria dormir às 6, que eles não deixam, ela só vai às 9, que é muito tarde, que ela tá reclamando demais. Aí ele falou com o pessoal, falou, não, é o seguinte, nós temos uma regra aqui, é às 18 horas ou às 19, né? Ou às 9. Quem sobe às 6 para dormir, vai, se troca até dormir umas 6h30, quase 7. E tem a turma das 9. Então a gente estava levando ela às 9 porque ela não subiu às 6, ela não falou nada. Então mudaram o esquema. E ela continuou reclamando. Aí veio o relatóriozinho para nós. A dona Vitória foi chamada para ir às 18, como ela reclamou para a família inteira, ligou para cada tia para reclamar disso. Ela não quis subir no dia. Aí eu cheguei para ela e falei, você está subindo às 6? Não, elas não me levam. Falei, tá bom, então vamos ler aqui, ó. A dona Vitória não quis, né? Aí ela falou, porque nesse dia eu não quis. Falei, então, não dá para você ficar falando algo que não é. Então vamos fazer o seguinte, vamos às 18 hoje, porque aí você experimenta. Se você gostar, você não vai no outro horário, porque ela reclamava que era muito tarde para ela. Bom, agora ela tem me ligado já 3 dias seguidos, Cristina, eu tenho dormido bem, eu durmo às 6, adoro, acordo cedo, tomo meu café. Ainda bem que eu tô indo às 6. Pronto, ela se ajustou, entendeu? A gente tem que dar essa opção para eles também, né? Qual o melhor horário, o que você escolhe, a mesma coisa. A maioria dos idosos chega à mesma reclamação de 99% da família. Não toma banho, não gosta de tomar banho, não se alimenta direito. Vamos tomar banho às 7, vamos tomar um banho às 8. Você quer tomar um banho final de tarde hoje? Deixar experimentar. Tem dia que ele mesmo não chega. É 8 horas, eu não vou tomar meu banho hoje? Não tá comendo direito em casa. Às vezes eu falo assim, um comparativo, é como se fosse escola, acaba um imitando o outro, ele tá comendo, ele tá tomando café da tarde. Não, eu não tomo café da tarde na minha casa, eu só janto. Mas a casa inteira tá tomando café da tarde. Ele não vai querer ser o único sem tomar café. Ele vai tomar café. Ele vai entrar na nova rotina, ele vai fazer atividade. Ele pode até nos primeiros dias, não, eu não quero, não é para mim, fica envergonhado. Daqui a pouco ele tá enturmado. Enturmado, é isso. Vanessa, assim, você recebe várias famílias, eu acho que já algumas casas falaram para mim, olha, o mais complicado para nós não é nem tanto os idosos, são os familiares. Por quê? Porque vem a família que já está cansada, estressada como nós, com muito emocional de ter que colocar, triste, que não queria isso, eu queria tentar, para mim é como se estivesse abandonando ela. Mas eu fui conhecer esse mundo e assim, hoje eu posso falar com certeza. Existem casas muito boas, mas você precisa estar presente para entender onde está a sua mãe, seu pai, como funciona essa casa, se está de acordo com o que você quer. Então, você entendendo tudo isso, a coisa vai fluir muito bem, sabe? Então, hoje eu te falo que eu não me arrependo. Eu passei muito, assim, alguns anos muito, assim, com dor, achando que eu tinha que cuidar, eu tinha que tentar até o final. Mas eu entendi que ela parou de surtar na casa, ela parou de surtar, ela não surtava mais igual aqui. Por quê? Porque era tudo muito alinhadinho, então ela não ficava atenta nem ansiosa. Então um dia eu falei para ela, hoje, mãe, se você quiser sair, ela, filha, se eu soubesse que era assim, ó, tinha vindo há tempos. Porque tem um caso que aconteceu que eu vi, eu estava no psiquiatra com a minha mãe num hospital. E aí tinha uma senhora com uma neta, era neta, depois soube, na outra ponta do banco e ela na outra ponta. Eu só olhando, por que ela sentou tão longe uma da outra? E eu com a minha mãe abraçadinha ali. Quando eu entrei no consultório, ele falou assim para mim, olha, a sua mãe é uma das pacientes mais bem cuidadas que eu tenho. Tanto de remédio, de banho, corada. E sua mãe está numa casa de repouso hoje, não está? Está, pois é. Essa senhora que você viu lá fora, ela está na casa da família. Só que você viu que a neta senta na outra ponta? Essa senhora tem depressão. Você viu que ela não está limpinha, ela não está bem arrumada, ela
realmente eles largam, só que assim, está debaixo do teto da família. E se viesse aqui, sem eu saber da família, e falasse, é a Elza ou é essa senhora que está na casa da família? Eu falaria, é a Elza, né? Está tão bem cuidada, debaixo do teto da família, como todo mundo acha. Não é, Cristina, porque o cuidado não está, ele falou uma coisa importante para mim, o cuidado não está em estar na sua casa. O cuidado está com o carinho que você dá para essa pessoa. E quando você está com a sua mãe, a gente vê você com ela de braço dado, juntinha, e ali senta lá na ponta, porque eles não têm nem paciência de sentar com ela. Então, é uma paciente que me dá problema porque ela entra em depressão direto. Por quê? Porque está pedindo um acolhimento, um carinho, e está debaixo do mesmo teto. Então, ele falou para mim, nem sempre estar debaixo do teto da família está bem cuidado. E foi isso que ele me abriu o olhar com isso, sabe? Foi algo assim que ele quis me mostrar. Que eu falei para ele, doutor, às vezes eu me sinto mal, ele não se sinta. Ela é minha paciente mais bem cuidada. Você vê? É verdade, porque traz uma qualidade de cuidado, né? Não que a família não saiba, mas se torna cansativo. Todo mundo tem rotina, trabalho, filhos, escola. Não é só cuidar do idoso. Eles não tinham paciência com ela. Ele falou que vem muito sem paciência com essa senhora. Então ele falou, ó, aí você fala de casa de repouso, ah, não, Deus me livre, não sei o quê. Bom, se tivesse condições de pôr, ela estaria, tenho certeza, muito melhor do que ela está lá. Porque ela não é que eles tratam mal, eles simplesmente têm a vida deles e estão cansados e não dá tanta atenção, sabe? Sim. Então, eu vi que a casa de repouso, ela me trouxe essa união com a minha mãe, ela me mostrou, e outra coisa, né? Eu acho que você sai uma pessoa melhor de lá. Porque quando você vê os outros idosos, por exemplo, a minha mãe, ela teve umas coisas que eu achei muito engraçadas, de uma senhorinha deitada e caiu o cobertor e nós passamos. Ela fez, espera aí. Ela voltou, pegou o cobertor, cobriu essa senhora. Eu falei, isso não é coisa da minha mãe. Aí eu falei, mãe, por quê? Tadinha, acho que ela estava com frio. Então, minha mãe começou a ter esse olhar para o outro, sabe? De uma cuidar da outra. Cuidar um do outro, isso mesmo. Eles têm zelo um pelo outro. Eu achei bonitinha, sabe? Ela tá cuidando da outra, né? Entendeu? Os menos adoecidos acabam ajudando a alimentar os mais adoecidos. Eles se protegem. Eu falo, eles voltam a ter um social. Um social de igual para igual entre eles. Tem sim, mas a família tem que estar muito unida. Não adianta você fazer o trabalho sozinho e eles não aparecerem um mês. Não. Então eu falo, eu vi a paciente lá que nossa, mas eu nunca vejo o filho ou a filha. Eles não vêm, moram no interior. Então, sabe, não adianta. E não é a casa que está sendo o problema, pelo contrário, é a família que não está dando um apoio necessário, né? Na pandemia, a minha mãe, essa casa que ela estava na pandemia, não podia entrar, então eu ia na porta, assim, no vídeo, no começo ela começou a chorar, depois ela entendeu. Então ela fez aniversário, eu falei, não, eu preciso levar um bolinho, eu preciso. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vem, manda entregar o bolo aqui, aí você sobe as escadinhas, eu trago ela no hall para sentar numa cadeirinha, vocês ficam longe uma da outra e a gente canta parabéns. E aí meu filho acabou indo junto, então eu tenho vídeo, eu subi as escadinhas, ele trouxe o bolo, a gente cantou parabéns, assoprou, e ela, ai filha, adorei, vou comer o bolo, e foi para dentro comer o bolo. Então eu falei, tem como você fazer, né? Tem como você estar presente. Eu estava presente na escada, mas eu estava lá com o bolo dela na escada, eu não deixei faltar nada para ela. Olha, não é porque ela estava numa casa de repouso que eu deixei faltar nada, pelo contrário, eu acho que eu me dediquei, acho que aqui eu me dedicava 70%, lá foi 100%, entendeu? Você estava com qualidade para se dedicar a ela, porque você também estava sendo cuidada. Né? Verdade. Mesmo no momento de pandemia, que foi muito difícil o período de pandemia. Foi muito difícil. Você conseguiu estar presente, conseguiu estar com ela. E uma vez ela surtou nessa casa do Piranga e ele falou, eu estava morando até em São Bernardo, eu vinha para cá direto vê-la e ele falou, Cris, ela não está surtada. Eu falei, vou levar ela no psiquiatra. Só que como ela nesse momento ela não me conhecia no carro, eu comecei a querer, eu não podia chorar perto dela. E ela ficava olhando com uma cara desconfiada, aí eu falava, quem sou eu? Aí às vezes ela falava, é a Tina. Que bom. Aí eu fiquei tensa, não achei hospital, falei, não achei nem a clínica. Eu fui para casa, falei pro Carlos, estou indo em casa com ela porque eu tô perdida, eu não acho lugar, eu acho que eu fiquei tensa com esse surto dela. Quando a gente entrou na garagem, ela entrou em surto, porque era escura, e ela falou, não quero entrar. Quando eu subi, foi 1 segundo. Ela entrou no meu banheiro, para ir no banheiro, falei, vai lá, mãe. O que ela fez? Ela foi lá fazer o número 2, ela passou o papel, jogou tudo dentro da pia, a pia entupiu, isso foi 1 segundo.
Quando ela saiu, eu falei, calma, calma, que eu vou te dar um chá. O Carlos deu um chá para ela, falou, vou levar vocês no médico. Aí ela sentou na sala, ela olhou e falou, filha, ainda bem que eu tenho você. Aí naquele momento deu uma lucidez. Mas foi um segundo, Vanessa, que minha casa virou um caos com ela. O banheiro entupiu, a pia do banheiro cheia de sujeira. Quer dizer, ela não teve culpa, ela estava surtada. Mas você imagina isso no dia a dia, né? Que eu já passei, né? Não é fácil. Por isso que precisa de um local onde eles possam ser acolhidos de uma forma correta. Entendeu? Porque eles estão adoecidos. É o que eu falo. Se a gente já cuida bem do nosso pai, da nossa mãe, imagina cuidar da joia de alguém. Então, tem que ter esse carinho, aproximar essa família. Eu quero deixar aqui, Vanessa, que eu acho que eu queria muito que os filhos que tivessem que colocar, que não for agora, foi no futuro, nós temos pais, tivesse esse olhar de que não está maltratando, estando numa casa boa, uma casa bacana, que você consegue ter todo acesso e entender, assim, é um ato de amor, porque você está cuidando da pessoa, e aí a pessoa também está saindo de um mundo e indo para o outro, então você tem que estar do lado para a pessoa entender que esse mundo é diferente, mas que os filhos são os mesmos e vão estar presentes, né? Isso mesmo. Quanto mais as pessoas entenderem o nosso trabalho e a necessidade do idoso ter essa qualidade de vida, melhor vai ser para os dois lados. A família vai sofrer menos, o idoso vai sofrer menos. Eu tenho muitos idosos hoje que falam que querem ficar no residencial, não quer passar o final de semana na casa do filho, mas quer a visita do filho. Isso mesmo. Quer ele ali presente nos eventos, nas festas. É como se eles tivessem o mundo deles e querem que o filho venha participar. Antes não tinha, era o idoso na vida do filho. Isso mesmo. E aí você convida amigos, ela se sentia mal que tinha amigos da casa, ela não queria jantar junto, sabe? E outra coisa, agora minha sogra também, segunda, ela ligou que estava mal, queria ir embora, não sei o quê. Aí eu fui lá, conversei muito com ela, tal. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, você quer ir agora à tarde para minha casa? Ela já olhou para mim e falei, vamos lá, a gente toma um cafezinho, eu compro um pão, a gente fica à tarde, depois eu te trago para dormir. Ela, não, é que vai vir uma enfermeira tocar minha ferida, que ela tem uma ferida na perna. Ela vai tocar e eu não vou poder ir. Então eu falei, tá vendo? Se tivesse tão ruim assim, ela fala, não, eu vou correndo, eu quero ir agora para sua casa, né? Ela não veio. Não, mas você não falou que tá ruim aqui? Não, na verdade não tá tão ruim assim, é que, então, entendeu? Então, e às vezes, essa forma de querer chamar a atenção da família, às vezes o reclamar não é que tá extremamente ruim, mas eu quero chamar a atenção do meu filho, da minha filha, de repente ela vem me visitar mais vezes, ela pode estar mais presente, porque não é toda a família que teve a visão que você teve, o entendimento que você teve, de estar presente, de se fazer presente, de participar do dia a dia dela, 5 minutos, às vezes, passar na frente do residencial, parar, almoçar junto, sair. Mas nos residenciais as famílias podem almoçar junto com o idoso. A gente tem passos para eles tomarem um café da tarde entre eles. Entendeu? Teve uma vez aqui no Ipiranga, eles sabiam que eu era eles falavam, nossa, você é a filha mais presente. Inclusive eu era elas falaram que eu era meio diferente. Eu falei, bom, eu não sei, para mim isso não é ser diferente, né? Você cuidar e estar junto. E aí ela estava surtada, eu percebi que acho que até foi na outra casa, ela estava surtada e ela tinha tomado um remedinho. Eu falei, acho que ela vai querer dormir. Eu falei, eu posso ir deitar um pouquinho com ela? Ele falou, claro, Cris, vai lá. Aí eu fui no quarto com ela, deitei atrás dela, fiquei fazendo carinho, ela dormiu. Aí eu fui embora, no outro dia eu cheguei e falei, eu tive aqui ontem. Eu não lembro. Eu falei, eu tive. Você sabia que eu deitei com você? Ela começou a rir. Você tá rindo. Você deitou comigo? Eu não acredito. Eu falei, mas eu deitei. Então, assim, eu tinha muita liberdade na casa para fazer, para estar junto, sabe? Eles eram muito bacanas assim comigo. Sabia que eu tinha esse emocional mais muito junto com ela. Então, eles falavam, não, vai lá, Cris, fica um pouquinho com ela, deita lá com ela. Então, até isso eu fazia. Então, eu falei, quando eu conto, as pessoas imaginam. Eu falei, gente, é que vocês têm que entender que a casa de repouso é o lar delas, e você vai poder estar presente com as regras da casa, lógico, né? Mas e a grande maioria das casas pode ter esse momento, porque não tem como a gente privar, né? Eu falo, a gente não é dono do idoso, a gente está lá para cuidar dele da melhor forma, e a família
estar presente. Então, ter esse momento, olha quantas lembranças boas que você tem. Chega hoje alguém do seu lado e fala, não, eu não tenho coragem, eu não vou conseguir fazer isso, não é bom. Olha quanto discurso que você tem que foi a melhor coisa para sua mãe. Eu tenho até mais lembranças nas casas de repouso com ela, eu junto com ela, com tanta coisa que a gente fez, do que aqui em casa, que eu só trabalhava o dia inteiro, quando chegava ela já ia dormir, né? Porque aí ela acaba não participando tanto, você tá cansada, eles têm o sentimento que não querem incomodar. Claro, não, eu entendo que é como se fosse a casa deles. A gente fez muita coisa junto. Santo André, eu conheci todas as docerias de Santo André. Ela falava, cada dia a gente tá em uma. Aqui no Ipiranga a gente ia, mãe abriu um café novo, mãe abriu, tem a padaria. Então a gente estava sempre indo nos lugares juntas, sempre. Eu fazia questão de tirar um tempo para caminhar com ela no quarteirão. Então eu acho que hoje, Vanessa, as pessoas, que essa vida corrida que todo mundo tem, hoje eu estou com menos, né? Já não trabalho como antes, tal, mas eu estava, mesmo assim, trabalhando, eu fazia. Então, acho que as pessoas, elas têm que, de repente, parar aquele celular, sabe? Em vez de ficar lá na sala do celular, pega o carro, vai lá ver um pouquinho sua mãe, seu pai, vai pegar na mão, sentar do lado, ouvir, né? Às vezes eles querem só falar, né? Dá uma caminhada na rua do lado, ou dentro do próprio residencial, tantos residenciais com áreas verdes maravilhosas, sabe? Tem um momento dos dois juntos. Minha mãe gostava, tinha uns dantop, tipo aqueles dantop, mas era do antigo, né, daqueles de bar, que do meu tempo a gente comia muito aqueles dantop assim de bar, né? E lá no Tateno tem uma caixa que vende caixinhas assim. Aí eu vi aquilo, lembrei da minha infância que minha mãe comprava aquilo pra gente. Aí eu fui lá, ela adorava. Quando eu levei, falei, mãe, adivinha que eu trouxe? Vamos comer? Aí a gente foi na mesinha que tinha no jardim, sentamos nós duas, abrimos, ela comeu uns 3, falei, mãe, não é melhor para depois? Ela falou, ai, adorei, você traz mais. Então foi o nosso momento, então eu sempre guardo. Quando eu vejo, eu vou no Tateno, vejo esses dantop, eu falo, ó, dantop que ela ama, né? Ela comia, ela adorava. São muitas recordações boas e que você fala de uma instituição. Verdade. A gente pintava quantos pitados você recebeu lá atrás? Nossa, mas você vai fazer isso? E olha quantas recordações boas. A gente chegava à tarde lá, eu falava, tem lápis e caneta? Porque ela gosta de pintar. Eu sentava com ela, a gente ficava horas, eu e ela pintando, ela pintava. Aí ela pintava o meu, eu pintava o dela. Aí depois ela guardava tudo. Eu falava, bom, vamos tomar um chazinho junto? Ah, vamos. Aí a dona fazia pão, ela ajudava a amassar o pão e ela fazia uns pãezinhos para mim. Ela falava, vê se eu fiz para você. Então eu vou te falar que, até falando agora, relembrando, coisa que eu nem lembrava, a gente teve muitos momentos bons mesmo nas casas, viu? Muito mesmo. Por isso que eu fico muito chateada quando alguém já chegou uma vez, uma amiga, e falou, eu já falei para meus filhos, não faz isso comigo, e aquilo me doeu um pouco, porque eu falei, puxa, mas eu sei o que eu vivi com ela, né? Não é o que ela não sabe, é o que eu sei, então não vou ficar chateada porque ela desconhece, né? É o desconhecido, é mostrar para o maior número de pessoas que a gente conseguir o que é esse trabalho, o quanto isso é bom para a família, para o idoso, qualidade de vida. Eu converso muito também, eu vejo casos, eu tenho amigas agora passando, estressada, vai lá, não aguenta a mãe, chega a chacoalhar a mãe de nervosa. Isso não é qualidade de vida. Se você tem condição de pôr, se você tem condição, dá uma olhada, vê se vai ser bom para ela. Porque às vezes está debaixo, igual eu falei daquele médico que falou, está debaixo do mesmo teto e não estão cuidando bem. E não é por maldade, é porque eu não tinha essa qualidade de vida, apesar de estar sempre junto com a minha mãe, eu não tinha essa qualidade de vida, o que eu tive com ela nas casas. Sabe, nem aqui ela morava aqui, eu ia muito pouco na padaria que é do outro lado da rua, e quando eu ia em Santo André eu visitava todas as docerias com ela, porque fica uma coisa você querer estar mais junto, então não tem confusão, não tem briga de tomar banho, não sei o quê. Então eu entendi que eu tive muitos momentos bons com ela nas casas, muito bons. Como que você parou para fazer uma pintura com ela dentro da sua casa? Eu não fazia, porque eu chegava, era casa para arrumar, era filho adolescente, era marido, tinha que fazer a janta, e a Rose ia embora e eu tinha que fazer minhas coisas, não podia sair cedo para trabalhar, eu chegava de novo, tinha que fazer a janta, então você não tinha tempo, igual eu tive tempo com ela, para fazer tudo isso, sabe? Comer doce juntas, eu levava também, ela gostava muito de um doce da padaria, eu já comprava um docinho, a gente ia lá, a dona fazia um cafezinho, eu tomava com ela, então sempre a gente teve nosso momento, e sempre foi muito bom. Assistia filme da tarde, a outra casa, a dona fazia pipoca à tarde para o cinema, então ela falava, amanhã vai ter filme. Que ela vai ter? 2 horas, eu vou passar. Eu ia para uma reunião, passava lá, sentava com ela, ficava nós duas comendo pipoca e assistindo a sessão da tarde. Fiz muito isso com ela na casa de repouso.
Então, você se fez presente no momento que ela precisou ser assistida de uma forma com qualidade. E você ficou tranquila, você entendeu que precisava dessa ajuda. Então, as famílias entenderem que às vezes a gente precisa dessa ajuda, a gente vai usar o serviço e tá tudo certo. É isso mesmo. Sem julgamentos. A gente sai até melhor, sabe, Vanessa? Eu falo para muitas, assim, filhos que estão nesse processo, eu falo, vai mais, fica junto, 1 minuto que você senta, assistir um comercial ali com ela, é uma coisa que você vai, quando você vai sair bem, porque você fala, puxa, eu fiquei junto, né, comi pipoca, ainda comia pipoca sem sal, aí eu falo, pô, mas dá para pôr um salzinho para mim? Não, Cris, não pode. E eu, mãe, ela é sem sal. Aí eu falei, tá bom, então a gente comia junto. Então, quanta sessão da tarde eu assisti com ela, sabe? E aí falar, mas você não trabalhava? Não, eu estou trabalhando menos agora, de uns 2 anos para cá, porque na época dela eu estava trabalhando muito, né? Mas sempre arrumei um jeito, que eu sempre fui empresária, então eu tinha meus horários, e eu me agendava. Quando eu ia para a Scania Caminhões, que é em São Bernardo, já passava por Santo André, às vezes era 15 para 5, ia fechar a visita, eu só batia lá, rapidinho, rapidinho, eu ia lá dar um beijo, mãe, você está aqui, filho? Eu falava, eu dei só uma passadinha, aí vim embora. Então, eu acho que vale a gente se esforçar mais também, porque é fácil apontar o dedo. Ah, casa é ruim, casa não é, mas você vai estar presente, você está pronto para colocar e ficar indo lá, ver as regras, ajudar no momento mais importante, que é o primeiro mês, onde a pessoa tem essa adaptação. Porque você está tirando ela da casa, né? Eu já tirei ela da casa dela, trouxe para mim, eu tirei da minha, levei para lá. É tudo muito difícil para eles também. Está fazendo uma mudança horrível, igual minha sogra, ela era pegada da casa dela, agora tirou ela da casa, então é muito difícil, então a gente tem que ter esse olhar para elas, pôr no lugar, se fosse comigo, né, pô, sair da minha casa, tal, então vamos ter paciência com as reclamações, vamos ajustando, não tem cadeira de roda, agora a cadeira de roda já está no meu carro para levar amanhã, sabe, amanhã eu vou levar ela no bingo, porque o bingo é muito importante para ela das senhorinhas, e se não vai no bingo, aí ela quer sair da casa, então eu falei, nada vai mudar, o seu bingo vai continuar, e quem vai me levar? Eu falei, eu vou te levar, porque eu vou te levar de quinta-feira, então amanhã é dia de levar. Por quê? Porque isso vai fazer ela entender o seguinte, peraí, vamos avaliar o que está bom, o que está ruim na minha casa com a cuidadora que me processou, um monte de problema, um monte de BO, e aqui eu estou podendo ir para o meu bingo. Isso vai fazer com que ela fique, né? E entender a rotina da casa, né? Porque é importante a rotina para o idoso. Os horários de visita, mas é restrito? Não é que é restrito. Eu tenho idoso que dorme mais cedo, eu tenho idoso que dorme mais tarde, o que acorda mais cedo, o que acorda mais tarde. Então, tentar ajustar para essa família esses horários, respeitando o idoso, eu falo, lá dentro, a vez e a regra é pro idoso, ele tem que se sentir bem. Verdade. A família tem que participar. Isso não quer dizer que se a visita for até 5 horas, 5h30, ninguém vai entrar às 19. Vai entrar às 19. Não, tem casa que ajuda. Tentar entrar na rotina, porque às vezes é um quarto compartilhado e o colega do lado vai dormir. Não dá para entrar, a gente entende. Então, entendendo a rotina, mas eu acho que o mais importante mesmo, Vanessa, é isso. Você sabe, você deve conhecer. Quando a família é mais, eu acho que mais unida, mais junto, a pessoa vai fluir melhor. A adaptação é melhor. Não é? Às vezes, quando fica muito à distância, tentando entender o nosso trabalho, se torna um pouco mais difícil a adaptação, tanto do lado da família como do lado do idoso. Porque não está presente, né? As reclamações iniciais do idoso, porque ele saiu do mundo dele, da casa dele, da casa do filho dele. Então, é normal ele reclamar no começo, até entender a nova rotina, até se adaptar, trazer essa tranquilidade para a família. Então, assim, eu falo que a adaptação é dos 3 lados, a casa, o idoso, a família. Entendeu a logística, deu certo, essa casa é legal, é o que eu procurava, ela está dentro das regras, é uma casa legalizada, dali para frente é só sucesso, para o idoso e para a família. Porque Isso que você falou do legalizado é bem importante, porque quando houve um pouquinho antes da pandemia, eu fui para São Bernardo e minha mãe foi para uma casa só de mulheres, só estava minha mãe e uma tia do meu marido. No fim, elas eram depois em 7. E assim, eu adorava, a casa era muito fofa, mas a casa tinha, acho que algum problema de documentação que depois fechou. E quando fechou de repente, assim, e eu estava sempre na área, ela é essa que fazia o pão assado, era muito legal.
Só que quando fechou, o que aconteceu? Pegou a gente tudo de surpresa, porque agora o que eu faço com a minha mãe? Porque ela sai correndo e procurar outra casa. fui buscar, ela nem queria ir embora, que ela deitada, não vou embora. Eu falei, a casa vai estar em reforma. Ai, não quero saber, vou ficar aqui. Aí, mãe, pelo amor de Deus, você não quer sair de casa nenhuma, porque aí ficou outro problema. Ela não queria sair das casas, entendeu? Eu falei, vamos tomar café na padaria. Eu cheguei lá e falei, a casa fechou. Por quê? Eu falei, não sei, acho que é algum problema na documentação, mas olha, eu tenho 3 planos para você, porque eu sempre fiz isso com ela. Mãe, tem o plano A, o B e o C. Ah, qual que é o A? Qual que é o B? Então eu falei, o A é o seguinte, você pode ir para o meu apartamento. Para o seu apartamento? Não, não vou não. Por quê? Não, não quero. Ah, não. Eu falei, tá bom. Então o B, você pode ir para o apartamento seu, que está alugado, eu peço para sair, e a gente põe você de volta lá. Ela, o quê? E quem vai cuidar de mim? Você vê, ela já tinha noção que ela precisava de cuidados. Sim. Uma cuidadora. Ela, não. A Cida que ele estava comigo, não vou. Ah, tá bom. E qual que é o C? Eu falei, o C, sabe o Alan? Porque ela já tinha ficado no Alan, né? Aqui no Ipiranga. Quando eu fui para São Bernardo, tirei ela para ficar pertinho, que eu ia a pé. Ela falei, o Alan tem uma vaga, você não acredita, na mesma cama que você dormia. Ela falou, e quando que eu posso ir para lá? Falei, quarta-feira. Eu posso fazer uma escova no cabelo? Você faz para mim? Falei, faço, tá bom, então me leva. Assim. Aí eu falei, mãe, você quer ir tão rápido? Ela falou, filha, eu adoro lá, eu não sabia que era tão bom assim. Então, eu fui no Uber, até chorando um pouco, o moço falou, então, moço, você está chorando? Ela falou, e ela é assim mesmo, ela chora à toa. Eu adoro, ela fica chorando. Eu não sei por que ela fica chorando tanto, eu adoro lá. Aí eu achei tão gozado que meu marido falou, até a mãe fica dando bronca nela porque ela chora. Por que você chora? Eu adoro a Alan. Chegou lá, ela pegou na mão do Alan, tchau, filha, tchau, pode ir embora que eu vou com a Alan. E ficou feliz da vida. Para buscar a casa, a família tem que ter essa conscientização de documentação, que é legalizada, para não ter esse sofrimento lá na frente com o outro. Foi um sofrimento, eu chorei muito. E ela não chorou, ela só falou, puxa, mas para onde eu vou? Quando eu falei era o Alan, ela falou, eu quero ir quarta-feira, então. Eu falei, tá bom, levei ela lá de boa. Mas você vê, me pegou de surpresa, e se o Alan não tivesse uma vaga para ela? Né? Então, hoje, meu marido, quando foi levar minha sogra, agora, isso ele faz. Ela falou, eu quero ir para perto do bingo. Ele falou, não, eu não vou te levar porque eu tenho que ser casa boa. Se eu ver a casa, ele já pediu. Eu fui anteontem, eu quero documentação e CNPJ, porque agora ele aprendeu. Ele falou, não, agora eu não deixo onde eu não ver. Certo. É isso mesmo. A gente está cuidando de vidas, não dá para chegar e bater na porta e dizer, vem buscar porque eu preciso fechar as portas. Não, menina, foi assim, ia fechar na terça, que não podia ter ninguém, ela avisou no sábado que iria falar comigo, no domingo para eu ir lá, meu marido, não, nós vamos agora ver o que aconteceu. Cheguei lá e para no outro dia tirar minha mãe, deitada lá, com a mãozinha na cabeça, eu não vou embora. Lá você vai, mãe, tá em obra. Não, mas eu vou ficar com a obra mesmo. Eu não, senhora. Aí eu fui tomar café com ela. Pera, eu tenho que conversar com você. Ela, fechou por quê? Eu falei, aí ela sabe, não, então tá bom, vou para lá. Então, para ela entendeu também. Ela falou isso um dia para mim, filha, eu entendi que eu não achava que era assim. Eu não achava que você podia deitar um pouquinho a hora que você quer. Eu não achava que era tão bom. Eu não achava que você também ia estar toda vez comigo. Eu achava que a gente ficava lá e os filhos não vinham mais. Eu falei, não, mãe, eu nunca vou fazer isso. Mas é isso que muitas das famílias pensam. Vou deixar lá, não posso entrar, porque tem horário restrito, e tem médico, não é hospital. Ninguém está internado só com aquele horarinho de boletim médico, né? Eu entendo que você não viveu isso com a sua mãe, dela pedir para ir embora. Você já teve essa experiência com a sua sogra, dela querer ir embora? Com a minha mãe, eu não tive essa experiência, porque no primeiro dia nós choramos muito, nós duas, muito mesmo, porque ela também não conhecia esse mundo, mas no outro dia já estava toda bonita querendo fazer o dia da beleza. Agora, a minha sogra está dando trabalho, porque ela é mais apegada, tem isso também. Quando a idosa é muito apegada à casa, como é a minha sogra, onde a casa lá criou os filhos, nasceram lá, não sei o que, meu sogro morreu, falou para ela ficar na casa, então ela se apegou demais, então ela está com muita dificuldade por causa disso, isso é um ponto. Segundo ponto, ela é lúcida, mas ela não está conseguindo jamais andar, a perna tem uma ferida muito ruim, que ela está tendo aquele do convênio que vem fazendo curativo, né? Home care. Mas, olha que engraçado, ela não fala para mim, eu quero ir embora daqui, quero ir para minha casa. Eu falo, para onde você quer ir, Vitória? Eu quero ir para outra casa de repouso, mas aonde? Perto do bingo, onde eu jogo, entendeu? Ela tem
vínculo com o bingo. Ela é viciada, e meu marido e meu cunhado falam, não acredito, ela é viciada, tá nos deixando louco. Por quê? Esse bingo é de quinta e domingo, olha só. E ela encontra todas as amiguinhas dela. Então eu falei para eles, vocês não podem tirar o bingo dela, porque ela vai para um outro lugar, mas a vida vai continuar. O bingo, as enfermeiras trocando o curativo, não pode mudar nada disso. Porque na minha casa ela não vem, nem no meu cunhado. Ela só quer ir pro bingo. Então, quinta-feira e domingo é dia de bingo. Não dá para faltar. E na outra quinta, o meu cunhado não pôde levar, que trabalhou. Ela ligou desesperada, queria ir embora da casa. Eu não gosto daqui, isso aqui é horroroso. Aí eu conversei muito com ela, falei, Vitória, domingo eu vou te levar, eu chego aí, eu estava viajando, cheguei e levei ela. Nossa, levei, ela voltou um doce, ainda ela voltou, passou perto da casa dela. Eu falei, ai, ela vai passar perto, ela vai falar que quer ir para minha casa, né? Aí ela falou, ai, agora eu vou chegar lá, vou tomar meu chazinho, vou descansar. Eu falei, peraí, então não tá tão ruim assim, entendeu? Mas ela é tinhosa, ela quer bater de frente, tipo, não é tão bom como vocês falavam, né? É tanto que ela falou assim, eu conheci aqui quando sua mãe estava, mas não tá igual quando era sua mãe. Ela nunca nem viu, só foi uma vez. Então ela fica arrumando atrito, mas amanhã é dia de bingo, ela já me ligou hoje. Cristina, tá tudo certo? O Eduardo levou dinheiro? Porque eu vou pro bingo? Eu falei, não, vai, eu vou te pegar, 15 para uma, eu te deixo no bingo e vou te buscar 5h30. Ela, beleza. Ela tem muita dificuldade de andar, vai de muleta, e ela adora. Então ela tá toda feliz. Hoje dormiu cedo, porque vai... Então ela falou outro dia de novo, eu queria mudar daqui, eu queria sair daqui. Pra onde você queria ir, Vitória? Eu quero ir para uma casa mais perto do bingo, entendeu? Ela não fala tem idoso que às vezes pede para ir embora, mas às vezes ele nem sabe onde ele quer ir. Ele quer ir embora, mas não quer morar com o filho. Ele quer ir embora, mas não quer ficar na casa dele sozinho. Ele não quer essa casa, ele quer outra casa. É o que eu falo. A gente tem que entender essa adaptação, porque o idoso vai, às vezes, reclamar, a família vai ficar insegura, a família vai nos questionar muito, a família vai ficar em cima. É normal, é adaptação, faz parte. Até chegar um momento que tá tudo certo. E meu marido fala assim, como eu acabo dando muito apoio, porque como eu já passei por 3 casas, na verdade eu passei por uma casa 2 vezes e a outra. Então ele fala que você não tem só formação, você tem posse, agora você tem posse. É verdade, porque você viveu isso. Então o que eu falo para ele? A gente foi segunda que ela ligou reclamando muito, que estava querendo ir embora, fui lá, ela achou que estava doente, chegou lá, meu marido quase chamou uma ambulância, não tinha nada, ela só queria carinho, aí eu sentei do lado, bati muito papo com ela aceitou ir dormir às 18, conforme ela quer, aí ela tá indo, agora tá indo só às 18, acho que agora ela tá entrando no eixo, ela achou o tempo dela às 18, ela falou, eu tô muito bem, agora eu acordo descansada, porque eu tô dormindo às 18, porque ela dormia cedo na casa dela, então eu passo com ela fala, eu quero ir embora daqui. Eu falo, será que ela quer ir para casa dela? Ela fala, não, eu quero ir para outro bingo, eu quero ir para outra casa perto do bingo. Aí meu marido fala, acho que eu vou pôr ela para morar no bingo, porque o bingo é o grande negócio dela. Então, se você tirar isso dela, você tira a vida dela, né? Aí acabou, aí ela pode até adoecer mais. Então, aí o que eu falei com ela? Segunda a gente conversou muito, meu marido foi lá, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu te prometo que eu vou dar uma olhada, a gente tá olhando, mas agora você tem que ficar. Ela mesma falou, eu vou ficar até depois das festas. Falei, então tá bom. E nós vamos ver alguma casa para cá, mais próximo do Ipiranga, mas tem que ser uma casa bacana, as 2 que eu fui ver, não coloco você. Ela, eu quero que você veja, Cris, que você conhece. Falei, não, conheço, não vou colocar você numa ruim. Eu fui uma que não tinha condição. Então eu falei, assim que eu conseguir, você vai. Só que tem que ter paciência, a gente... Não, tá bom, eu vou esperar, ela falou. Agora ela tá calma, tá tranquila. Ela tá há pouco tempo no residencial? Tá pouquinho, ela entrou faz 2 semanas, 3 semanas, acho, 4. É muito pouco. O período de adaptação ainda é de pelo menos 30 dias. Então, 30 dias. Eu falei para eles, agora ela já tá, que nem eu fui segunda com meu marido, fui domingo levar no bingo, meu marido foi ontem, porque ontem ela queria Sprite, e aí a moça não dava para ir comprar, aí ela sempre toma isso, aí o caso que ele fez, saiu, falei, vai lá, leva o Sprite, já que você tá de folga, senta com ela, disse que ele foi, bateu papo com ela, pôs o Sprite na geladeira, pôs o nome, e amanhã eu vou levar a cadeira de roda, que ela começou a reclamar, que ela precisava de uma cadeira de roda, que eles levam ela tarde por falta de cadeira de roda. Não, Vitória, não é nada disso. Aí a moça falou, se você quiser trazer uma dela, tudo bem. E você não sabe, eu consegui uma cadeira sem querer, ganhei uma cadeira. E amanhã já estou levando a cadeira para ela. Então a gente está eliminando, assim, reclamou disso? Pá. Reclamou disso? Pá, sabe? Mas é bem assim no começo de adaptação, é assim que funciona.
E ela A própria falou, família, às vezes, nos questiona. Ah, escolheu aquele quarto, achou lindo. né? Mas, de repente, a colega do lado não está com um perfil ainda tão legal para se adaptar àquele idoso. Aí tem que trocar o quarto, vai pedir para nós, ó, será que tem como trocar? Deixa ela experimentar um outro quarto, uma outra cama. Ah, falou desse colchão, será que não dá para trocar? E nós vamos trocando, a gente vai entendendo, porque também a adaptação é para nós. A adaptação é para isso, que nem ela reclamava que só tinha um banheiro, né? Lá em cima dela dava. Falei, não pode ter um banheiro para casa. Ah, não, só tem um banheiro. Ela reclama para a família que só tem um banheiro. Aí que eu fui lá, eu fui pedir para a moça me mostrar, contamos 4 banheiros embaixo, tem mais 2 lá. Aí, então, agora, quando eu for amanhã, eu vou conversar direitinho com ela. Falei, Tônia, sabe quantos banheiros que eu visitei aqui? 4 só embaixo, acredita? Então, eu fico falando assim com ela, ela é mesmo? Eu não sabia? Eu falei, não sabia, mas agora você já sabe. Então, não adianta você ficar falando para a família que eles já sabem que tem mais de 4 banheiros. Aí eu faço assim com ela fala, então tá, que eu não sabia, né? Porque ela vai fazer tudo contra, né? Tudo é contra. Aí né? eles vão tentando, né? Faz parte. Mas eu achei engraçado que já tá assim, passou perto da casa dela, eu falei, ela vai falar que quer ir para minha casa. Ela falou, não, eu quero ir para outra casa perto lá do bingo, mais próximo do bingo. Então, você vê, ela tá querendo isso, mas eu falei, vamos tentando, porque eu acho que logo ela vai entender que assim, eu tô indo pro bingo, a casa é boa, aqui é muito boa a comida, trata muito bem, a casa é ótima mesmo lá. Então, ela está entendendo que, peraí, eu estou tendo coisas melhores que eu tinha lá em casa. Ela tinha muita troca de cuidadora, sabe, Vanessa? Aí uma cuidadora processou, o processo está em alto valor, a gente agora teve que pagar advogado. Aí, nossa, olha, é muita confusão. Aí não dá para pagar de dia, de noite, de sábado, domingo. Eles não estão dando conta. Tudo ia no final, a conta, se for na ponta do lápis a conta, ou ela bate com grandes residenciais, ou ultrapassa. Porque a cuidadora do dia, da noite, a folguista, vai correr o risco de um processo. A despesa, ela está num sobrado sozinha com a cuidadora, e um sobrado no Sacomã, que a gente estava preocupado, que fica só as duas sozinhas, um sobrado enorme, ela só depende da sala, de uma cama para o banheiro, do banheiro para a sala. Então, agora a gente está ajeitando assim, vamos ver. E ela tá indo bem. Agora eu percebo que ela está melhor. Ela já viu, ela falou, não, realmente é difícil, a cuidadora mandava eu... Ela falou para mim, a cuidadora me mandava calar a boca para não conversar com ela. Então, Vitória, você acha isso bom? Ficar fechada numa casa o dia inteiro com uma pessoa que não quer falar com você? Fala a verdade. Ali ela pode ter outras pessoas para conversar, os cuidadores, os próprios idosos, fazer as atividades. No começo, principalmente quem tem a lucidez, no começo eles não querem nem fazer atividade, porque eles não querem se render ao novo. A minha sogra tá assim, não vou me render, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, então tá. Você vai tentando daqui, tentando dali, e quando você vê, ele tá fazendo. E ela já pediu para fazer, a podóloga foi lá, ela fez, ela já pediu para fazer a unha, já fez, agora ela cortou outro dia, cortaram meu cabelo, eu falei, nossa, e aí na domingo ela se achou que tá bom, eu falei, nossa, tá muito legal, ela cortou meu cabelo, agora ela vai vir pintar, falei, que bom, Vitória, eu praticamente salão de cabeleireiro. Saber que ela tem esse poder de escolha, eu quero fazer meu cabelo, eu quero pintar, eu quero podóloga. Ela tem essas opções ainda, porque não adianta, eles ainda acham que é tudo muito restrito. Entrou, nada acontece, é só o médico que visita, e o nosso mundo é muito além disso, é muito além disso. É isso mesmo. E eu gostei muito, Vanessa, de você, assim, fazer isso, a gente já faz tempo que está marcando, porque é legal, sabe, você entender que outras pessoas estão passando por isso, como eu passei, e eu consegui passar por isso muito bem, no fim fiquei muito bem com a minha mãe, e a gente se amou muito nessa fase, porque ficamos muito juntas. Então é isso, sabe, quando eu falo, minhas tias também falam, Cris, você mostrou pra gente outro lado da casa, sabe? Minha tia foi ver uma, que ela morou, essa de poucas mulheres, ela amou, ela falou, nossa, que coisa mais fofa, uma casa fofíssima, era mesmo. Então eu falei, tia, tem coisas ótimas, sabe? É só a gente realmente saber procurar, saber entender, e não falar, vou pôr ali em qualquer lugar, e ficou, e acabou, e fica. Não é assim que funciona, né? É isso mesmo, precisa entender um pouquinho mais esse nosso mundo, né? A família participar, o idoso participar. A gente tem um trabalho muito bonito. É muito amor que tem no dia a dia. O idoso se apega a gente. Eu falo Eles isso, são amor nossos. Eu vou te falar a verdade.
essa casa que eu passei com ela do Alan, um amor, ele mesmo falou, teve ano novo que ele teve que voltar, porque o idoso ficou doente, a família foi para o ano novo e ninguém achou a família, desligaram os telefones, e ele voltou da viagem dele, ficou hospedado no hospital com esse idoso. Quando chegou o dia 3 que a pessoa apareceu, ligou, ele falou, qual é o seu problema? Eu estou 3 dias com seus pais porque vocês estão nas festas de ano novo, é sério. Então, eu conto isso, ninguém acredita. Eu falo, gente, eu só conheci gente assim no de casa de repouso. Eu conheci gente boa, que dorme com seu pai no hospital porque o filho sumiu, a filha. Eu só conheci gente assim. Eu não conheço diferente, então eu falo, não, pelo contrário, eu conheci filhos que não dão a mínima, e a própria casa de repouso, o dono acaba fazendo a parte, porque ele tem, além dos cuidados que ele faz, ele tem um coração bom, e ele está ali com os idosos. Os donos, os próprios funcionários, os cuidadores, vão com eles até o hospital, tudo que a gente consegue pro idoso, que leva, não adianta, não tem como não pegar amor no ambiente de amor. Ele falou para mim, ai, nossa, eu não acredito nessa história. Eu falei, como não? Imagina, nunca imaginei. Eu falei, não, filho, eu já vi cada história na casa que eu frequentei, de uma senhora ficar de graça, assim, 4, 5 meses que o filho sumiu e do interior, não vinha pagar, não vinha, eles seguraram ela, tratavam da mesma forma, até que, você vai ter que vir conseguir achar, e tiraram depois, porque ele não tinha como pagar, mas ficou 3 meses sem pagar, e ela ficou cuidando do mesmo jeito. Ela falou, gente, eu tenho dó, eu não posso abandonar, eu preciso que ele volte agora pra gente resolver tudo isso, entendeu? Então eu não vi pôr pra fora, não, tanto o portão fica lá fora, vai esperar seu filho vir, não existe isso. Então eu vi que em casa de repouso tratando muito melhor que a própria família, que você quer saber. Às vezes as famílias estão brigando entre si e o idoso só está no meio. Entendeu? Então é isso que eu conheço, Vanessa. Então eu gostei de falar com você para a gente passar um pouco essa mensagem de uma pessoa que não acreditava, que tinha horror era a palavra, meu cabelo ficava assim, eu tinha horror, eu achava que eu não ia conseguir nunca colocar, eu achava que eu estava abandonando, e no fim, eu conheci um mundo assim, que eu fiquei muito envolvida com ela nesse mundo, junto com a casa, ali na parceria, sabe? Então é isso que tem que ser. E você tem 2 casas, né, Vanessa? 2 casas, uma em Pinheiros e a outra fica no Brooklyn. Em Pinheiros, no Brooklyn. Legal. E a sua casa, essas casas, porque eu entendi também, né, que as casas é o seguinte, você tem o grau 1, grau 2 e grau 3. Essa casa que minha sogra está hoje, eles têm uma casa só para o grau 3. Então, tem uma casa que é separado esse grau. A sua casa, ela tem mais 1 e 2, ou ela é 1 e 2 junto, e o 3 é em outra? Como que você lidou com essa... A gente consegue receber o grau 1, 2 e 3, mas o grau 3 a gente consegue dividir. Como ele é um pouco mais acamado, um cuidado mais especial, ou numa unidade ele fica no andar de cima, ou na outra unidade ele fica mais nos quartos dos fundos. Legal. Né? Mas o convívio, o ambiente comum fica mais entre o grau 1 e 2, que é onde eles conseguem ainda ter essa socialização. Legal. Que bom. Aí ela é muito bom. Homens e mulheres, né? Sempre mais mulheres e menos homens, as mulheres sempre com mais idade, os homens mais novos. Eu queria te perguntar uma coisa, que nas casas de repouso eu andei pesquisando, assim, mais ou menos, era assim, tinha bastante mulheres, também mais mulheres, mas os homens, era assim, quem visita mais? Na verdade, a minha pesquisa viu que as mulheres são mais visitadas do que os homens. Isso procede ou não? Não, eu tenho famílias que são os homens que estão com a gente, eles são muito presentes. Tá. Quando a família é muito grande, tem muitos filhos, normalmente é 1 ou 2 no máximo que visita. A família inteira não vai. E quando eles são cuidados, e quando eles são cuidados e assistidos por sobrinhos, porque assim, a gente tem muita situação que o idoso não casou, não teve filho, então quem está cuidando são os sobrinhos. Esses idosos, eles têm a família muito presente. Os sobrinhos são muito presentes. Que bonito. E também tem situação que o idoso está no Brasil, os filhos estão todos fora do Brasil. Fora do Brasil, deve ser difícil. Aí eles vêm visitar 1, 2 vezes no ano, mas eles se conversam por telefone, por videochamada, por ligação.
Que bom. participa dos grupos, eles às vezes estão mais presentes estando Até fora do que o outro que está aqui, né? tem um filho morando a 2 quadras da casa. Eu sei bem disso. E é uma Mas olha, Vanessa, responsabilidade, né? Porque às vezes dá uma internação, acontece alguma coisa, o filho deixou toda a autorização para a casa cuidar, o responsável pela casa, ou o próprio cuidador, a gente vai mandando as informações, porque legal. Imagina, às vezes o idoso precisa de uma internação e ele está em Portugal. O que eu faço? Em Portugal, Não posso verdade. esperar Mas chegar, que bom. né? Vanessa, eu tenho hoje esse olhar de algo que eu não acreditava, mas eu entendi muito bem, fiquei muito amigas, inclusive eu sou amiga do Alan, dessa casa. Hoje eu fui lá na Marcela, que está minha sogra agora, também eu gosto dela. A gente sempre se seguiu no Instagram, ela acompanhou Legal. toda a minha mãe ficar doente, morrer, porque eu falo, eu fiquei tão amigas, o Alan, vira e mexe, outro dia eu fui almoçar com o Alan, vamos almoçar junto? Então a gente ficou tão amigos, porque ele é uma pessoa tão do bem, e que cuida daquelas senhorinhas como ninguém. Quando ele chegava, todas queriam beijar ele, abraçar, ele ficava dançando com elas. Então eu assisti isso, sabe? Eu não assisti maus tratos, todo mundo, outro dia mesmo, ontem falei sobre isso, uma mulher, porque eu vi um idoso, o que aconteceu? Eu falei, gente, vocês ficam ouvindo coisa que é lá do outro lado. Vamos ouvir coisas de casas bacanas, porque o dia que você precisar, você vai sofrer, porque você só está ouvindo o lado ruim, né? Eles pegam aquela situação pontual e acham que acontece com todas as casas. Por exemplo, o idoso ficou com a boca aberta, entrou mosquito e teve que ser internado. Gente, que coisa, que histórias. Por que você não vai pesquisar sobre casas bacanas que tratam bem, né? A própria Casa de Pinheiros, a rua onde está a Casa de Pinheiros, uma única rua onde eu estou, são 7, 8 casas na mesma rua. A gente acaba conhecendo o colega de trabalho do lado, às vezes não deu clima na minha casa, a gente indica para a casa do lado, sabe quem trabalha legal. Até isso, eu gosto de falar isso muito nos congressos, nos eventos que eu vou. A gente não pode ser inimigo, a gente não pode ser concorrente. O mundo está ficando velho, tem espaço para todo mundo. Vamos trabalhar junto com qualidade. Tem momento que eu posso estar com a minha casa cheia. Eu não posso ter fila de espera. O idoso precisa ser assistido. Indica o vizinho. O vizinho, às vezes, não atende o grau 3, ele pode mandar o 3 para mim. Eu não atendo o grau 1, eu mando para ele. Tem casa só de homens, tem casa só de mulheres, tem casa só de japoneses. Então, a gente consegue trocar experiência. Eu conheci. Eu acho que está melhorando muito, ainda é pouco, mas está melhorando muito, assim, as casas. Eu conheci um prédio no Morumbi, não sei se você conhece, nossa, ali eu achei demais. Ele é um prédio, chama Residencial Flat, se eu não me engano, perto do meu filho. Ele até a gente foi ver para minha sogra, mas é muito longe para nós. É um prédio de apartamento onde você tem seu quarto, ou com uma senhora junto, né? São 2, cada quarto, 1. Se você quer sozinha, você paga só para você. O quarto é de um prédio de apartamentos. Sim. O corredor, no meio, tem uma enfermeira, todo um balcão para ela, onde ela fica ali 24 horas. Então, cada andar tem o seu. E eles têm restaurante, tem o lugar de fazer ginástica, tem salão de cabeleireiro. Ele é um condomínio só para idosos, residencial. E eles são idosos que são assistidos por essa casa toda. Então, menina, é muito legal. Eu fui lá conhecer, adorei. Então, você tem o seu apartamento de uma pessoa ou duas, você fica com outro, com o próprio marido. Eu vi casais subindo no restaurante, onde eles descem para tomar café, para jantar. Eu olhei aquilo e falei, nossa, está melhorando muito no Brasil, já andando para caminhos melhores, né? Tem residenciais no interior que são chalés, é um chalézinho, é uma casa, quarto, cozinha, banheiro. O momento que ele precisar de mais cuidados, que a doença avançou, ele vai para a casa central, onde está a grande equipe de enfermagem. Então, tem N casas, para N situações, N gostos. Melhorou muito. Graças a Deus, a grande maioria dos donos estão indo buscar a qualidade, as novas experiências, se espelhando o que tem de bom lá fora, né? Olha, se você falar o que eu tirei de tudo isso, né? O que eu tiro de tudo isso, eu vou te falar uma coisa.
Eu tiro de tudo isso o seguinte, é muito difícil você pegar seu pai e sua mãe, que nem agora com a minha sogra, tirar da casa dela e levar contra a vontade. É muito difícil. Um amigo meu falou, Cristina, abre um buraco no coração. E eu acho que ele falou certo. Abre um buraco no coração. E eu falava isso pro meu marido, ele nunca entendia muito, só que agora ele falou, agora eu sei o que você falou. Quando eu saí daquela casa, eu senti exatamente isso que você falou. Então, já é difícil para todos nós, né? É muito difícil. Então, eu falo assim, tendo essa melhora toda de mais casas, as pessoas mais conscientes, e nós partimos de nós agora, de uma geração, que é uma geração que você deve ser mais nova, eu venho de uma geração que cuidava da família, que não existia isso, aí eu venho agora com meu filho entendendo essa geração, que coloca em alguma casa com os melhores cuidados. Meu filho já tem essa visão, ele foi junto colocar minha mãe, ele está indo ver minha sogra, então ele está participando de tudo isso, ele é muito participativo. Então, ele vendo isso, é lógico que quando chegar lá na frente eu precisar, ele vai fazer algo por mim. Só que aí, o que eu tirei de tudo isso? Que eu tenho que ter uma consciência de quando eu ver não dá mais, igual minha sogra, não dava mais. Foi processada, cuidadora, perigosa, cuidadora que largou ela sozinha, ela não tem condição mais de viver assim. Eu chegar para ele e falar, filho, arruma um lugar para mim, não está dando mais para eu ficar aqui. Não sei se eu vou conseguir falar isso ou se eu vou fazer, mas eu acredito que a gente tivesse esse olhar para ajudar esse filho que vai sofrer para fazer, mas que se você falar, me leva, filho, ele vai falar, pô, minha mãe quer ir. Eu acho que ele vai se sentir muito melhor. O que eu vejo é isso, meu marido está sofrendo, eu sofri, meu marido mais ainda, porque a mãe dele não está querendo ficar e tal. Então eu acho que parte de nós que não tem mais chance de ficar em casa, não tem mais como, não quero ir para o meu filho, que ela falou, eu não quero ir para a Nora, eu não quero ir para a casa de vocês. Então, o que você tem que fazer? Você falou, olha, arruma um lugar legal. Eu acho que como estou conhecedora de casas, né, eu já vou ter lá um monte de fichinha, assim, qual que eu vou? Então, por quê? Porque tem que partir da gente, eu acho, que ajudar nossos filhos a se sentirem melhor quando ele fizer esse processo. Sabe? Faz parte da nossa tarefa trazer o desejo de vocês de poder estar num lugar desse. E você ainda que teve filho. E as famílias que não tiveram? Então, e quem não casou? Porque a gente fala hoje, não da minha geração também, mas um pouco mais novos. A grande maioria não está casando, não tem filho. Então, vai mudar totalmente, né? Eles vão quando precisar de ajuda. E outra, né, Vanessa? Fazer seu pé de meia, que nem eu, meu marido, a gente fez nosso pé de meia. Para esse momento. A gente tem imóvel que hoje, o dia que eu precisar é vender aquele imóvel, meu dinheirinho aplica e dá lá para viver bem. Então, sabe, se fazer um pé de meia para que você possa, que minha sogra está podendo ficar numa casa muito bacana, minha mãe também pôde, assim, tá dando para fazer. Mas então eu acho que eu vendo tudo isso, eu falo, a gente tem que partir de nós, lá na frente, não deixar os filhos sofrer tanto, falar, já que tem que ser, não tem mais jeito. Então vamos, filho, vamos ver, eu quero ver sim, vamos, aqui eu gostei, aqui não, vamos para outro, porque eu acho que ele vai sentir, olha, eu estou indo, mas minha mãe não está se negando, ela está até me ajudando, e acho que minha mãe, um dia me falaram isso, nas casas de repouso, a sua mãe te ajuda a ajudá-la. Eu ouvi essa frase e achei tão legal, porque foi verdade, porque ela falava, quando eu falava para ela, ela falou, não, filha, eu estou tão bem, pode ir embora, eu estou muito tranquila, e hoje eu vou assistir meu filminho até tarde, tomar meu chá com bolo. Então, ela falava isso, eu me sentia com o coração aquecido, porque ela realmente, quando eu tive que mudar para o Orlando de novo, ela falou, se tem que mudar, muda. Entendeu? Então, ela me ajudava a ajudá-la, isso é verdade. É verdade. Nós temos idosos que, se a família às vezes fica muito tempo visitando, eles começam, mas você não vai embora? Está na hora do meu filme, eu quero ficar com a minha amiga. Você já pode ir embora? A gente tem que chamar alguém para abrir a porta. Onde está a moça? Não, eu vou chamá-la, você já está indo, né? A minha mãe olha pra gente, ela está me expulsando, é isso mesmo? Eu falei, então, eu acho que ela gosta muito de ficar aqui. Quando ela veio de São Bernardo, eu vim para cá, né, junto, que voltei para a Vila Mariana, que eu morava aqui, e ela voltou para lá. Aí eu falei, mãe, agora nós vamos poder ficar juntinha, vamos poder ir até todo dia. Ela falou, todo dia? Não, acho que 2 vezes, tá bom. Aí eu falei, que isso, Cássio? Até ela tá cansada de você. Mas isso é muito importante. Eu entendo que a gente tem um trabalho muito lindo a ser feito. É verdade. Estamos engatinhando para um bom caminho. É isso mesmo.
E, ó, eu sou muito grata de você ter me chamado, eu gostei bastante de falar sobre isso e relembrar, assim, com carinho, né, não com relembrar o ruim, não. Eu relembrei agora só coisas boas, né, das casas, você vê quanta coisa boa eu tenho para falar, caramba. Reviveu tantos momentos bons, né? Eu que agradeço, porque ter este momento, essa experiência para nós é muito bom, é muito importante. Poder falar do nosso trabalho. Tem dia que não é tão legal, não são tanto só flores, mas como é importante ter esse olhar, porque é o futuro de todo mundo, não adianta. É o que eu falo. Nós vamos envelhecer, o país está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, a medicina está aí para nos ajudar, né? Trazendo mais tratamentos, mais curas. Então a gente vai envelhecer. Com certeza. Ter isso com qualidade. Eu acho que tem que tirar sempre algo bom de tudo isso, né? Eu acho que a gente tem que ser positivo, que nem minha sogra, eu tô ajudando, quando eu converso com ela, ela fica bem, ela me liga todo dia, eu ligo para ela, e ela fala, e aí, Vitória, hoje tá bom, hoje eu não comi muito, tal. Então eu falo, tudo bem, pede para pôr menos açúcar no... Agora uma moça falou para mim que ela tá reclamando muito açúcar, porque eu não acho que eles não põem açúcar no suco, o maracujá, eles devem pôr algum adoçante, que eu vou até perguntar, porque ela não está acostumada, por isso que ela está reclamando. Então, todas as reclamações dela, eu vou lá e falo, olha, daria para você fazer isso? Ela, não, claro, Cristal. Então, ela me liga, que ela fala, posso falar com você? Eu falei, pode, por quê? Eu queria te falar isso, então, porque agora ela está fazendo as reclamações para mim, porque para mim ela reclama de boa. Para o meu marido, ela faz um drama, como se ela quisesse. O suco vai matar ela, aquelas coisas. Mas para mim, ela fala, o suco estava muito doce. Então, eles já perceberam isso. Eu falei, liga você, Cris, porque comigo ela é mais light, né? Mas gostei, Vanessa, gostei de relembrar, assim, a minha passagem com a minha mãe, e eu tenho certeza que eu falo, meu marido até fala, eu não sei porque você sofreu tanto, você ficou sofrendo, assim, uns anos, mas a sua mãe se adaptou rápido, e ela realmente gostava que ela mesma falava para mim, meu marido às vezes sentava com ela e falava, o que mais você gosta daqui? Ela falava, eu gosto da sopa. Você vê tanta coisa para falar, eu gosto da sopa. Eu gosto da sopa, a fruta, o cuidado, aquela aula. Cada um tem alguma referência, né? E querendo ou não, você está vivendo agora um novo momento que é com a sua sogra, né? Entendendo o que seu marido está passando. No começo foi difícil, começou a me trazer uma ansiedade que eu comecei a reviver. E também reviver de novo aí na casa que minha mãe teve. Então, o primeiro dia, segundo, para mim foi um pouco emocional. Mas ela é minha sogra, ela não é mãe. A gente sente diferente esse emocional de sofrimento, sabe? Ele tá sofrendo mais. Eu já não tanto, eu só chorei no primeiro dia dela sair da casa dela, mas agora eu tô lidando muito bem com ela. E por quê? Porque eu não tenho esse afeto de mãe e filho que ele tem, mas eu tenho toda uma atenção com ela cuidou do meu filho, então eu fui lá ontem e falei, segurei a mão dela, falei, nós nunca vamos deixar você, fica tranquila, eu vou estar sempre aqui, quando você estiver angustiada, me chama, eu venho, a gente bate um papinho, tá bom, Cris, tá bom, então ela tá ficando bem, porque eu acho que essa conversa que ela tá tendo comigo, sabe, eu tô dando um apoio que ela não tem filha mulher, ela só tem filho homem, então sempre a mulher tem uma... É um pouquinho diferente, né? É diferente. E eu tive só um filho homem, né? Então eu falo, ai meu Deus, cadê minha filha? Cadê minha filha? Mas meu Carlos, meu marido é muito bom para minha sogra, para você ter ideia, ele estava dormindo já há um ano, sexta para sábado, domingo para segunda, ele e o irmão revezando. Eles realmente são muito preciosos. Então, eu estou ajudando ele, que ele me ajudou muito com a minha mãe, então eu estou ajudando ele agora nesse momento, e acho que hoje eu estou lidando tão melhor, né? Porque eu já tenho essa visão disso tudo, né? E você consegue entender a rotina da casa, entender a qualidade da casa. Então, assim, você está errando menos na hora de deixá-la num bom lugar. É verdade. Né? Entendendo as reclamações dela. 3 semanas não é nada ainda. Ela ainda vai gostar muito de lá. É muito pouco. Então, e as minhas amigas, engraçado que eu virei assim, vira e mexe, me ligava uma, Cristina, eu vou ter que ir para minha mãe, que casa você acha? Cristina, como você fez para pôr? Como que você... O Carlos falou, gente, você tem que abrir um Instagram só de ajuda, Cristina, porque você ajuda todo o pessoal, onde é ou como não é, porque eles ficam me ligando, porque eu virei meio exemplo de pessoa que lidou bem com as casas, né, assim, com a minha mãe em casa de repouso. Mas eu lidei bem depois de porque no começo não fiquei bem, fiquei muito mal, né. Mas é isso aí, mas Cristina, sou muito grata, obrigada. Sempre que precisar de alguma coisa, a gente está à disposição para conversar, tirar dúvida, ajudar com a sogra, com alguma amiga. Muito Estamos à disposição.
A gente tem um mundo de trabalhos e casas aí para poder apresentar, conversar sobre, outros donos de casa de repouso também, de LPIs, que podem estar com a gente num novo momento, uma nova conversa. E quando você também tiver aqui para uma palestra, alguma coisa que você acha, seria tão interessante a Cris contar, né, a versão dela, da história com a mãe dela, você pode me chamar, eu vou adorar. Legal! Num evento dentro do próprio residencial, nessas famílias novas que ainda estão naquela situação. Tá bom, eu estou fazendo certo, eu não estou? Será que é isso mesmo? Com certeza, muito feliz aí com a nossa parceria. Legal. Obrigada pela atenção, adorei falar sobre isso. Espero que os filhos comecem a ter esse olhar, né, de cuidados, que é o que eu te falei, o que eu li lá naquela casa. Eu até vou pegar a escrita que está lá, amanhã eu vou lá, vou tirar uma foto e vou te mandar. Que essa escrita é muito real, que quando você coloca em um lugar, você não está abandonando, é um ato de amor. Então, você tem que entender isso. Tá bom? Tá bom? Muito obrigada, viu? Um beijo. Beijo, fica bem. Tchau. Boa noite. Tchau.